aula, parte séria da aula, né? Vamos orar então? Pai Celestial, muito obrigado por essa manhã, obrigado a Deus pelo privilégio que nós temos de estudar a sua palavra. Obrigado, Pai, porque o Senhor é conosco, porque a tua presença traz paz aos nossos corações, traz desenvolvimento da nossa alma, do nosso espírito. Nós queremos nessa manhã nos conectar contigo. Obrigado pelo culto que os irmãos da Igreja da Liberdade já tiveram e obrigado também porque o Senhor já está providenciando um momento para estarmos na tua presença aqui em São Bernardo também e que neste momento de estudo da sua palavra o Senhor venha abrir as nossas mentes e corações para que possamos nos aprofundar, para que possamos ter intimidade contigo, conhecendo a sua palavra, e que possamos ter um entendimento sobrenatural daquilo que é sobrenatural. Que possamos ter uma experiência verdadeira contigo e possamos sair daqui realmente alimentados pela sua palavra. O Senhor nos abençoe neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, irmãos, então vamos fazer aqui uma breve revisão daquilo que nós já conversamos nos últimos capítulos que nós estudamos, na última aula, capítulos 8, 9 e 10, nós falamos de Jesus Cristo sendo o sumo sacerdote perfeito. Como sumo sacerdote perfeito, ele oferece um sacrifício por si, que não, um sacrifício por nós, né, que não precisa de um sacrifício por si, ou seja, ele é o sumo sacerdote perfeito. O sumo sacerdote terreno, ele precisaria oferecer sacrifícios por si também, afinal ele é um pecador, assim como nós. Mas Jesus Cristo, como sendo o sumo sacerdote perfeito, ele não precisa oferecer esse sacrifício, ele oferece o sacrifício apenas por nós, e ele é o sacrifício também. Então, assim como o sumo sacerdote era morto se Deus não aceitasse o sacrifício por causa do pecado, né? Assim, Cristo é morto e o seu sangue derramado, e a ilustração é que o sangue de Cristo é aspergido, né, sobre as nossas vidas. Então, esse sangue que provocava a redenção, né, dos pecados, lá no capítulo 9, versículo 2, né, todas as coisas podem ser redimidas por causa do derramamento de sangue. Então, esse sangue de Cristo que foi derramado pode nos trazer a redenção se nós crermos e professarmos a nossa fé nele. Também falamos sobre a questão da reencarnação, usamos aí o texto do final do capítulo 9, né, para falar que ao homem é destinado a morrer apenas uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo. Assim também, Cristo foi oferecido de uma vez por todas. A ideia de termos essa única vida, uma única oportunidade para alcançarmos a redenção, é a oportunidade que Cristo nos dá na cruz. E quando ele vir pela segunda vez, aí já não é mais para dar salvação, mas para consumar a salvação, né? Então, para fazer o julgamento das nossas obras. E depois, no capítulo 10, fala sobre Cristo sendo o sacrifício perfeito. Ele, o sangue de bodes e carneiros lá no Antigo Testamento era utilizado para remissão dos pecados, e agora o sangue de Cristo foi utilizado então para a remissão dos nossos pecados. No final do capítulo 10, fala sobre a perseverança, né, para que os cristãos não desistam, aqueles cristãos que se converteram, eram judeus, se converteram e agora estavam passando por uma perseguição ferrenha, eles queriam voltar ao judaísmo, e aí o autor de Hebreus diz, gente, não faça isso, ao contrário, para que vocês se exercitem na fé, é importante que vocês congreguem,
É importante que vocês estejam juntos, e juntos nós vamos continuar perseverando, não vamos retroceder. No versículo 39 termina dizendo: nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Então, aqueles que perseverarem receberão a salvação para a glória de Deus. E vamos dar início, então, ao capítulo 11. Este capítulo é um capítulo maravilhoso, não apenas por falar da fé, mas por exemplificar a fé, por dar modelos práticos. E a intenção do autor é dizer o seguinte: vocês precisam olhar para esses modelos de fé, pessoas que manifestaram a fé em Deus de uma forma extraordinária, para que a sua fé seja firmada, para que você continue perseverante. Então, não desista. Olha só, teve gente que passou por muito mais problemas, por muito mais dificuldades do que você, e eles continuaram firmes. Teve gente que passou por situações assim, muito mais perigosas do que aquilo que você está passando, e eles não desistiram. Então, por que você quer desistir? Então, vamos ler. Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se não vê foi feito do que é visível. Desculpa, aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Desculpa. Pela fé, Abel ofereceu um sacrifício a Deus superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto por meio da fé, ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem, já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperaram eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, e lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiado na extremidade de seu bordão.
Pela fé, José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou porque via aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca, mas, quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé caíram os muros de Jericó depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve milhares que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. O que Deus falou contigo? O que te chamou a atenção nesse texto? Para que vocês poderiam compartilhar? Acho que para mim esse texto foi muito assim, um chacoalhão de Deus, assim, um chacoalhão com abraços, né? De ver realmente como a minha fé é muito fraca, assim. Então para mim foi muito de lembrar, realmente é o que o pastor falou antes de ler, né, o texto. De que teve tanta gente que passou por coisas tão piores e eu às vezes, né, na coisa tão pequena eu fico sofrendo, né, e ver essa falta de fé na minha vida, assim. Então foi muito bom, assim, para refortalecer, né, e acho que é isso. Maravilha. Obrigado, Carol. Nessa lista, assim, a gente vê várias pessoas, né, que são realmente exemplos, né? Mas pessoas que a gente, às vezes, pelo menos eu, fico fortalecendo o lado do pecado, né? Que erraram Jacó, enfim, né? Davi, Gideão medroso, enfim, a gente vai ressaltando algumas características, mas não é isso que ficou, né? Eu acho que o que ficou foi a fé, foi a perseverança em Deus. E para mim isso é alívio, né? Porque eu sou pecador, né? Eu faço, eu tenho o meu orgulho, enfim. E de certa forma é inspirador, né? A gente vê que o que fica registrado no livro da vida, enfim, é a fé, né? Ficar Sansão, né? Então eu acho que é bem inspirador nesse sentido, né? De vê-los, pessoas que falharam, que fizeram coisas erradas, sim, mas que o que ficou foi a fé deles, a perseverança deles em Deus. Então, eu acho que tem esse lado de chacoalhão, sim, e ao mesmo tempo esse alento, né? De nos incentivar a ficar mais firmes em Jesus. Legal. Boa, Leandro.
esses são seres humanos, assim como a gente, né? Então, assim como a Carol falou, né, esses exemplos fortalecem a nossa fé e fortalecem por ter aí uma verossimilhança, né? Então a gente se identifica com eles no pecado, a gente se identifica nas lutas que eles sofreram e a gente pode continuar firme, perseverando, porque, né, não é nada isso que a gente está passando, né? Amém. Mais alguém? O que eu achei interessante... Pode falar. Pode falar. Não, pode. Bom, então, uma coisa que eu achei interessante, assim, é que tem vários atos aqui de fé, assim, que você fala, nossa, né, realmente. Mas eu achei curioso, né, que na lista dos atos, assim, tanto Isaac quanto Jacó, eles são elogiados por abençoar os seus herdeiros, né? Isso é pela fé. Então, até essa questão de abençoar é algo, assim, que é memorável, né? Porque é pela fé que você abençoa e você crê que Deus vai cuidar. Por exemplo, Isaac, né? Ele não sabia, já estava ali, né, para morrer e ele abençoou seus filhos. Eu creio que pela fé ele creu que Deus ia cuidar, ia encaminhar conforme ele tinha prometido, né, para ele. E da mesma forma, o Jacó, né, que também abençoou os filhos de José. Então, eu vejo que isso também é um ato de fé, você abençoar os outros, né? Isso é interessante. E outra coisa que me chamou a atenção foi falando de Moisés, fala que por amor de Cristo, ele considerou desonra uma riqueza maior, né, do que os tesouros do Egito. Então, a revelação de Deus para Moisés já era Cristo, né? E por amor de Cristo é que ele rejeitou todas as coisas e conduziu o povo, né? Achei interessante. Legal, isso mesmo. Para Moisés já havia essa revelação de Cristo muito clara, né? E aí vem aquela pergunta, né? Como que as pessoas eram justificadas no Antigo Testamento? Elas eram justificadas pela fé no Messias que haveria de vir. Então, sempre foi por Cristo, né? Desde o início. E aqui a gente tem muito claro essa questão de que tudo que eles fizeram, os patriarcas, né? Esses grandes homens de Deus, foi feito pela fé. E foi feito pela fé que é um cumprimento em Cristo. Maravilha. Achei interessante a hora que ele fala assim, por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus dele. Ele lhes preparou uma cidade. Eu achei interessante olhar sobre a ótica assim, de que quem está falando parece que não só conseguia enxergar os fatos externos, como parece que enxergava além disso. É como se talvez o Espírito Santo tivesse presente naquele momento, lá no passado, e agora ele está contando exatamente o que aconteceu, com todas essas informações que a gente não teria se não tivesse essa... porque a gente não consegue enxergar o coração de cada um, né? E é como se ele tivesse certeza, porque ele sabia exatamente o que estava no coração de cada um deles, em cada momento. Isso eu acho que realmente, assim, para mim chamou muita atenção. Como é um livro inspirado pelo Espírito Santo, é como se ele tivesse contando, olha, da mesma forma que ele inspirou e isso foi traduzido na fé de cada um deles, agora ele está contando isso para a gente, sabe? Eu achei isso bem interessante, assim. Essa afirmação tão categórica, exatamente o que cada um viveu, né? Isso para mim foi muito legal de ver. Uhum. Amém. Obrigado. Bom, eu chamo a atenção também dos irmãos pela narrativa de forma histórica, né? Então eles vão, o autor de Hebreus ele começa falando da criação. No versículo 3, ele
ele já fala que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Então, tudo foi criado pela palavra, a partir da palavra de Deus, a partir do nada, né? Então, a palavra no hebraico, bará, que significa criar, criar do nada. E este poder criador do nada, somente Deus tem, né? A gente cria sempre a partir de alguma coisa, né? O processo criativo que o homem tem é algo que Deus compartilha conosco, com o homem, no entanto, ele não compartilha na sua plenitude, porque o homem não é capaz de criar do nada, né? A gente é capaz de transformar as coisas que a gente já viu de alguma forma, e a gente tem nas nossas mãos, né? Mas criar do nada, só Deus que tem essa capacidade. No hebraico, o Gênesis 1, né, Bereshit bara Elohim hashamayim et bet haaretz. Né? Então, Deus, no princípio criou Deus os céus, a terra, no princípio criou Deus os céus e a terra, né? Então, esse criar, né, do nada, somente o Deus Elohim. Elohim El é Deus e Ohim seria plural, né? Então, o Deus que tem a força de muitos deuses. É isso que significa o Elohim, né? E por isso que a gente traduz como Todo-Poderoso. O Deus que tem a força de muitos deuses, ele consegue criar do nada. Né? E aí o autor de Hebreus vem trazendo esse significado profundo, né? Resgatando, né, esse significado profundo, que desde a criação, a fé da gente já é manifestada na criação. E uma coisa interessante, né? Porque a gente, por exemplo, falando sobre o islamismo, né? Que aparentemente eles têm uma fé muito parecida com a nossa, né? O que muda é o filho da promessa. Quando chega lá na passagem de Abraão, que ele dispensa Agar e Ismael, né? Então, para os muçulmanos, eles acreditam que quem foi dispensado foi o Isaac. Né? Então, eles só mudam o personagem da história aí. Né? Ismael, que é o filho da promessa. E a partir disso daí, vem toda uma doutrina em cima dessa pequena transformação. Mas a fé, ela continua nessa mesma intensidade, né? E hoje a gente está vendo muitas coisas assim que são pela fé, né? Então, tem aí os bolsonaristas, tem os lulistas, isso daí é uma questão de fé, né? A pessoa acredita, né, naquele que há de salvar o país, né? Acredita, e é interessante também a gente pensar, até no dia a dia a gente usa muito a fé, né? Por exemplo, o Kleber, ele sai de casa cedo, pega o carro dele para ir para o trabalho, então ao entrar no carro, ele olha o ponteiro lá, ele tem fé que aquele ponteiro está medindo corretamente o combustível, né? Então ele sai crente, né, com bastante fé que o carro não vai dar problema no trajeto. Por isso, ele sai faltando 5 minutos para chegar no trabalho, porque é o tempo que ele leva da casa dele para o trabalho, então ele não precisa contabilizar um tempo maior do que esse, então ele sai naquele horário para chegar no horário certo no trabalho. Pela fé, ele crê que o carro não vai ter nenhum problema, que o carro vai funcionar tudo certinho, ele crê que ninguém vai... que os semáforos estarão todos abertos para ele, né? Que não vai ter nenhum caminhão atravessado na rua, nenhum acidente, enfim. Então a gente anda muito pela fé, né? Só que a fé, a fé que a gente tem, ela pode ter direcionamentos,
né? E aqui o autor de Hebreus, ele está falando assim, gente, essa fé que a gente precisa ter, precisa ser direcionada para Deus. A certeza das coisas que a gente espera e a convicção das coisas que a gente não vê tem que ser para as coisas espirituais, tem que ser para nos manter perseverantes, tem que servir para continuar firmes, porque as adversidades fazem parte do pacote. Os problemas que acontecem na nossa vida, não adianta a gente fugir dos problemas, eles vão correr atrás de nós. E vou te dar uma notícia muito ruim, eles vão achar a gente. Né? Então, por mais que a gente fuja, por mais que a gente faça as coisas todas de forma precavida, ainda assim a gente vai encontrar problemas. Pode ser que um dia a gente saia e encontre um alagamento. E, puxa vida, você esperava isso? Não, eu tinha fé que a estrada estaria boa e que o caminho estaria livre para eu ir para o trabalho, mas não foi o que aconteceu. Então, as adversidades fazem parte do pacote, mas a fé é aquilo que nos sustenta na perseverança, para a gente continuar perseverante no caminho certo, né? A gente crê religiosamente em algumas coisas, né? Mas a gente precisa, então, direcionar essa nossa fé, a nossa crença para Deus. Né? Então, esses exemplos que foram dados são todos exemplos de pessoas que acreditaram em Deus, né? Acreditaram a sua fé em Deus. Noé não havia chovido na terra e ele, assim, creu que iria chover a partir de uma promessa. Né? Então, como que ele sabia que ia chover? Ele não sabia, mas pela fé, ele enxergou que aquilo ia acontecer. Como o Fernando trouxe para a gente, pela fé, Moisés já tinha essa convicção de que um dia haveria um Messias. Então, o fato dele ter essa fé no Messias que haveria de vir, foi acreditado a ele como justiça, né? Ou seja, ele foi justificado por causa dessa fé. Assim também, Abraão fez todas as coisas. Pode falar, Cleber. Não, só nessa de Moisés falar sobre Cristo, é só nessa passagem que tem essa informação, não é? Então, foi nisso também que eu pensei, como que ele tinha essa informação? Como que ele poderia afirmar isso se não fosse, se ele não tivesse presente naquele momento, sabendo que Moisés acreditava já em Cristo? Como é que ele chegou a essa informação se não fosse dessa forma? Né? E como é que você vai afirmar que Deus não se envergonha? Assim, é como se você soubesse exatamente de Deus aquela informação. Né? Eu acho que isso também é fé na própria palavra. Você crê que isso realmente é o Espírito Santo que está falando, né? E não um livro que foi escrito apenas, né? Exatamente. Não tem como a gente provar por argumentos racionais. Né? Então, fé é um negócio, foro íntimo, né? É foro íntimo, é coisa muito interna. Então, não tem como eu falar para vocês da minha experiência de conversão, como que foi, assim, eu posso narrar para vocês, mas aquilo que eu senti, só eu senti. Ou mesmo vocês, né? Que a experiência de conversão ou de convicção, né? Dependendo do caminho aí que a pessoa percorreu, não tem como a gente explicar por argumentos racionais. Isso é fé. Né? Então, a gente crê pela fé. Agora, a gente tem alguns caminhos, né? Por exemplo, o criacionismo versus o evolucionismo, né? Aí tem lá o pessoal que crê no evolucionismo, na evolução das espécies e tal, só que não tem nenhum trabalho feito em laboratório que conseguiu retroceder o tempo Cronos, né? Fazer com que a matéria fosse o tempo da matéria, né, fosse retrocedido para que pudesse ser calculado essa evolução. Não existe trabalho de laboratório nesse sentido.
Então, é pela fé também, sabe? Então, não existe comprovação racional de que isso aconteceu, essa evolução das espécies. Então, assim como o criacionismo é pela fé, o evolucionismo também é pela fé. E aí, tantas outras teorias, né, que são criadas, são oriundas da fé, né? Então, a gente precisa entender, né, a profundidade desse texto, né, provando que a fé em nosso Deus vai fazer com que a gente experimente algo superior, né, e é isso que o texto quer mostrar para a gente. Não adianta a gente colocar a nossa fé aqui nas coisas terrenas, mas a gente precisa colocar a nossa fé nas coisas do porvir, porque essas pessoas que sofreram tudo isso, né, elas não receberam a recompensa aqui na Terra. A gente não vê esses homens e mulheres desfrutando de coisa boa, né? Ao contrário, eles sofreram muita perseguição, só pepino, né? Mas eles pela fé vão receber algo no porvir. Então a nossa fé tem que ser uma fé de esperança, né? Uma fé no porvir, uma fé na eternidade, que a gente precisa, que a gente vai viver, né, no futuro. Faz sentido para vocês, irmãos? Pastor, é como se fosse uma outra realidade, na verdade, que a gente talvez tenha que entender que seria a realidade espiritual, não é? É como se tudo isso não é provável, não é visível mesmo. É um reino invisível, onde é o reino espiritual das coisas, né? Eu acho que se Deus é espírito e a gente não crê que Deus existe, todo o resto não vai fazer sentido, né? E o contrário também é verdadeiro. Se Deus, que é espírito, constrói essa realidade e a gente quer segui-lo, a gente vai ter que aprender a enxergar essa realidade, né? A realidade dele. Amém, amém. E não apenas ter fé, mas é isso que o Kleber trouxe, né? Enxergar. É como se a gente visse algo tão real, né? É claro, é vívido, né, para a gente. Mesmo a gente não tendo em nossas mãos ainda. Mas a gente tem convicção extrema de que a gente vai experimentar. Eu ouvi o filósofo Clóvis de Barros Filho, né, falando sobre essa questão da fé, e foi interessante ele falando que as pessoas chamaram ele para dar uma palestra e chamaram na fé de que ele diria sim. Né? Então as pessoas tinham fé de que ele diria sim. Depois que ele disse sim, as pessoas tinham fé de que ele ia honrar o compromisso dele, de que ele estaria lá. Né? E para quem estava na expectativa por aquela palestra, a pessoa teve fé de que ele iria lá no momento da palestra e o Clóvis estaria ali. Olha que interessante, né? Essa questão da fé é você realmente enxergar a coisa antes dela ter acontecido e vivendo, acreditando que aquilo realmente vai acontecer. A gente vai vivendo a nossa vida, colocando aquilo na nossa mente, mirando à nossa frente aquilo que vai acontecer certamente. Eis o grande desafio para a nossa vida cristã, né? Não é fácil não, gente. Porque a gente crê num reino espiritual, a gente crê em algo que ninguém voltou para contar, né? Então, deve ser muito bom, né? Porque se ninguém voltou para contar, então deve ser maravilhoso lá. Agora, a gente tem fé nisso, né, que é uma pátria melhor. Esse texto de Hebreus 11 vai falando assim muita coisa nesse sentido, né? É uma riqueza maior. Pátria melhor está no versículo 16, né? A pátria celestial. No versículo 26, a desonra
Moisés, ele considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava sua recompensa. Então, a gente olha para a eternidade como se fosse uma recompensa, como se fosse uma riqueza maior. Nada comparado àquilo que a gente tem aqui na Terra. E é uma ideia também de postergar a recompensa. Isso a gente tem aprendido bastante aí nos coachings, né? Posterga a recompensa, né? Joga lá para frente para que você tenha uma recompensa legal lá na frente. No entanto, é um princípio bíblico, né? É que a gente precisa postergar a nossa recompensa. Nós não vamos desfrutar dessa recompensa aqui na terra, mas no céu, quando nós estaremos junto de Deus, o Pai. Amém, irmãos? Capítulo 11. Então, o mundo não era digno deles, né? Eu acho essa expressão assim muito forte. O mundo não merecia essas pessoas, né? Então, tudo que a gente está passando hoje de provação, de tribulação, é fichinha perto do que esses caras passaram. Então, a gente tem motivos de sobra para continuar firme e para viver uma vida em que o mundo não é digno da gente, né? De forma que a gente também siga esse modelo mostrado por Hebreus 11. Alguma dúvida? Não, eu só queria fazer um comentário que eu vi agora. Eu achei interessante que eu acho que os cristãos de algumas gerações antes da minha, né, até o povo que gosta mais de hino, assim, né, nos hinos sempre falam da promessa, né, eles sempre enfatizam a questão do porvir, né, e eu acho que a nossa geração, as gerações depois, eu acho que são muito imediatistas, né, a gente fica pensando no aqui e agora. E eu tava lendo aqui a passagem. Cadê? Perdi aqui. Aqui, 35. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. É interessante essa expressão ressurreição superior. Eles se recusaram a serem libertados, quer dizer que eles tinham uma opção de poder ser libertos, né? E aí eu não sei se era da prisão em si ou de, assim, saber que mesmo morrendo Deus podia ressuscitá-los. Mas eles sabiam que essa ressurreição, né? Mesmo a de Lázaro, assim, né, eles ressuscitaram, algumas pessoas ressuscitaram, mas morreram de novo, né? E ele aqui fala de uma ressurreição superior, que é aquela gloriosa, né, que vai ser com Cristo. Então eles estão olhando lá para frente, né? Não estão olhando agora, que eu estou sofrendo, eu posso morrer e Deus pode me ressuscitar, mas não é a ressurreição gloriosa, né? Eles estão com os olhos mesmo lá na volta de Cristo, né? Eu acho isso, assim, a gente esquece disso também, né? A gente põe os olhos no, não, Deus vai me abençoar agora, né? Por isso que eu tenho fé. Não, a fé tá lá na frente, né? Numa coisa que nem essas pessoas que são descritas aqui, ele fala que eles não receberam, né, o que tinha sido prometido, porque eles estavam olhando uma coisa que estava mais para frente ainda, né? E a gente esquece disso, né? Uhum. Amém. Pessoas que foram cerradas ao meio, né? Isso é interessante. A gente não tem nenhum relato bíblico, né, de alguém que foi cerrado ao meio, mas diz os estudiosos que pode ter sido Isaías, pelo rei Manassés, que provavelmente cerrou Isaías ao meio, né? Isaías foi um grande profeta. Então, vejam só, né? Como que Isaías também foi um profeta messiânico, né? Que profetizou Jesus Cristo, profetizou a morte de Cristo, enfim. E então é coisa realmente muito distante da nossa realidade, né?
É algo que está bem à frente do tempo Cronos. Eis o grande desafio. Obrigado, Fernando, por compartilhar aí. Só última coisa, pastor, que no 6, ele fala que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Eu acho que tem essa questão do porvir, mas eu acho que existe algo que é a caminhada com proximidade de Deus, que talvez seja algo que é muito maior do que a gente talvez consiga imaginar. Essas pessoas, elas caminharam pela fé, então nesse momento de tanta dor, eles tinham proximidade com Deus e isso talvez bastasse, né? Eu acho que o cristão tem esse privilégio não só de esperar algo melhor, mas dessa possibilidade de estar junto de Deus. Eu acho que essa talvez seja o nosso maior tesouro, não é? Não é algo que a gente vai só receber no futuro, mas eu acho que a gente já experimenta o que a gente pode ter de melhor que é Ele, né, na verdade. Muito bom, Kleber. João 10:10, né? O diabo vem para matar, roubar e destruir. E aí Jesus diz, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, né? Essa vida abundante não é só na eternidade, mas é uma vida terrena também. É verdade. Então, a gente prega bastante sobre a fé no porvir, mas a gente precisa também crer nessa fé, nessa vida abundante aqui na Terra, né? A partir do momento que a gente se aproxima de Deus e crê que Ele vai recompensar ou o galardão, né? Que aqui a palavra no original é galardão, né? Traduzido como recompensa. Então, é esse galardão. E o galardão, a gente acha que é só lá na eternidade. Mas o galardão é um presente de Deus, uma dádiva de Deus que pode ser dado tanto agora quanto no tempo por vir, né? Eu acho que isso está bem claro logo no primeiro versículo, né? Da definição de fé, das coisas que esperamos, então aqui do porvir, mas também é a prova das coisas que não vemos, que está aqui agora já, né? Já faz parte do mundo espiritual, mas que não vemos, mas que já faz parte da nossa vida hoje, como quem segue a Jesus, né? Então é bem isso mesmo. A fé tem essas duas coisas, tanto lá o galardão, a recompensa, mas o aqui e agora, né? Vivendo em Jesus, né? Bem legal. Amém. Não sou contra quem faz voto de pobreza, não, mas se a pessoa faz o voto de pobreza, que Deus abençoe ela, né? Agora, quem não faz, não significa que é menos. Não significa que a pessoa, por ser rica, ela é imerecedora da recompensa de Deus, né? Aliás, a própria riqueza pode ser um resultado da recompensa de Deus, né? Então, quem tem fé em Deus, acredita muito nisso, que Deus provê os recursos para realmente abençoar a outros, né? Como instrumento para que o reino seja engrandecido, como algo que Deus tem vontade de que a pessoa use para a glória dele, né? É recompensa também, gente. Né? Amém? Vamos dar sequência, então? Capítulo 12. Alguém gostaria de ler, por favor, o capítulo 12? Eu posso ler. Deus disciplina os seus filhos. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram ao ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele
a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos? Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas de tristeza. Mais tarde, porém, produz frutos de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminho retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Advertência contra a rejeição de Deus. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém virá ao Senhor. Cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. E não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado, e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Vocês não chegaram ao monte que se podia tocar, e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão, nem a tempestade, ao soar da trombeta e ao som de palavras tais, que os ouvintes rogaram que nada mais lhes fosse dito, pois não podiam suportar o que lhes estava sendo ordenado. Até um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos no céu. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se não desviarmos daquele que nos adverte dos céus, aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Amém. Nosso Deus é fogo consumidor. Já termina assim, leve, né? Bem suave. O que chamou a atenção de vocês nesse texto? Acho que a questão da disciplina é algo que realmente, assim, se a gente imagina que a gente não erra e não é disciplinado, é porque alguma coisa, acho que vai muito, tem algum engano muito grande na nossa vida, né? Então, eu acho que enxergar Deus e perceber que Ele está cuidando, e toda a dificuldade que acontece na nossa vida tem alguma coisa para a gente ser tratado, eu acho que traz muito conforto, assim, é algo que reconhecer Deus em todos os seus caminhos, mais ou menos assim. Eu acho que é extremamente, muda completamente a sua perspectiva das coisas, né, que acontecem, de dor, principalmente. Amém. Aí dentro desse tema eu faço uma pergunta para o Kleber, né? Como que fica a questão do pessoal que é meio fatalista, né? Tipo assim, esse problema que eu estou enfrentando, então foi Deus que mandou para tratar isso na minha vida, né? Tudo foi Deus. Como que a gente pode trazer um equilíbrio aí?
Eu acho que toda situação tem a presença de Deus, sim. Eu acho que, às vezes, o que ele mais quer é tratar o seu coração. Então, eu acho que isso, especificamente para cada situação, Deus coloca exatamente aquilo que precisa ser tratado. Pelo menos eu tento enxergar dessa forma. Então, eu acho que nada acontece por acaso, né? Para mim tem um pouco a ver com a questão do tempo, né? Tempo para Deus é algo extremamente importante, né? Existe uma distribuição ao longo do tempo das coisas, né? Não são tratadas instantaneamente. Então, tudo que vai acontecendo, de alguma forma, Deus usa para que os seus filhos, de alguma forma, se voltem para Ele. Infelizmente, não é todos que vão entender isso e que vão aceitar. Mas essa é uma promessa, né? Romanos 8:28 fala que ele vai agir em todas as coisas, não é em algumas coisas, né? Então, para aqueles que o amam, Deus faz questão de usar cada dor pensando na eternidade. Acho que a vida aqui na Terra é muito pequena, né? À luz da eternidade. E isso talvez seja o maior desafio, da gente enxergar a eternidade acima daquilo que a gente tem aqui na Terra, né? Então, primeiro precisa talvez responder, você crê na eternidade? Você acha que a eternidade é mais importante do que o agora? Porque senão não vai nem adiantar tentar explicar, porque a pessoa vai achar todas as desculpas e vai se apegar àquilo que ele está vendo aqui. Então acho que já não tem como, essa pessoa não tem como talvez entender essa perspectiva. Valeu, Kleber, obrigado. Mais alguém gostaria de comentar algo? Ou que chamou atenção? Pastor, eu sei que não tem nada a ver com o contexto desses versículos aqui, né, desse capítulo, mas tem dois versículos que me chamaram a atenção. Deixa eu procurar aqui melhor, mas que eu acho que é um tema que eu tô meio sensível ultimamente, né? Eu tô trabalhando com questão de acessibilidade na universidade, né? Hoje eu tenho estudado os games, né? Como os games podem promover a acessibilidade no contexto educacional, né? E aí tem dois versículos, um que fala de endireitar o caminho para que o manco não... Deixa eu ver, onde que tá isso? No 13, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Então, essa questão, né, da gente, além de fortalecer as nossas mãos enfraquecidas, os nossos joelhos vacilantes, a gente também oferecer um espaço que outras pessoas que estejam vacilantes, vamos dizer assim, né, no caso deficiente, aqui o manco, né, ele também possa antes não se desviar, né, não sair do caminho, antes ele tem a possibilidade de andar no caminho e ser curado. E o outro que me complementou com isso cadê? Aqui, no 15, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, né, a questão da exclusão, né, que tem a ver com, que é o oposto da inclusão, que tem a ver com a acessibilidade, né. Eu sei que não tem a ver com o contexto desses versículos, mas acho que por estar sensível ultimamente a essa temática, né, e até já compartilhei nosso grupo pequeno com o Kleber, tudo mais, que são hoje 25% da população se declara com alguma deficiência, quase 7% se declara com uma deficiência grave, né, que compromete as suas ações, e aí, fazendo um estudo para a universidade, no ensino superior, a média é 0,5% de alunos com deficiência. E aí eu fiquei pensando na Igreja da Liberdade, praticamente 0%, né? Então, não quer dizer, a gente tem que ter Libras, tudo, né, audiodescrição e tudo, em todas as igrejas. Tem igreja que tem isso muito bem feito, metodista faz isso sempre, né? Mas, de certa forma, esses versículos, acho que me pegaram num momento sensível à temática do quanto eu estou ajudando as pessoas, aí não só deficientes físicos, né, total, mas como o quanto estou fazendo para fazer caminhos retos, né? E o quanto eu estou me esforçando para que ninguém se exclua da graça de Deus, né? Então, fazendo esse paralelo só. Uau, obrigado, Leandro, por compartilhar isso. Acredito que o autor de Hebreus não tinha essa intenção
de trazer essa ideia, mas a inspiração é divina, né? Então, o próprio Espírito Santo pode trazer, sim, essa interpretação. E eu fico pensando que o porquê que a nossa igreja não tem. Só fazendo um adendo aqui, né? Pastor, eu conversando com um cego, né, que está ajudando a gente nas pesquisas, ele falou assim, se você não tem, no seu Instagram com certeza não tem ninguém cego. Se você fizer a audiodescrição da sua foto, vê em um mês quantas pessoas vão estar te seguindo, né? E depois de 3 meses, vê quantas pessoas não vão estar te seguindo. Então não é questão de, não preciso porque eu não tenho. Você não tem porque você não faz, né? Então você foi um tapa na minha cara, assim, né? Eu falei, uau, então Deus me perdoe, porque realmente... Muito bom. A nossa igreja não tem porque a gente não faz, né? Porque quando começar a fazer, vai ter. Vai ter. Porque tem muita gente sedenta, tem gente que está precisando de salvação no meio dos deficientes, né? E no nosso curso de liderança, no ano passado, a gente contou com a presença da Paty Godoy. A Paty Godoy é membro da Igreja de Pompeia. E ela é tradutora de Libras. Ela trabalha com isso, né? E é muito interessante, porque quando eu estava lá em Pompeia, eu promovi, né, para que a gente tivesse esse ministério lá, né? Então fizemos o curso de Libras para membros da igreja, para conscientizar o pessoal da importância desse trabalho. E a ideia era que a gente fizesse um movimento, né, para de repente começar a tradução simultânea no culto, né? E não foi possível por vários motivos, né? Ela também precisava se aperfeiçoar nos termos técnicos, né? Não é tão simples assim, é uma língua, né? Uma língua completamente diferente, né? Então ela precisava também se aperfeiçoar ela fez a matrícula do curso e foi atropelada, quebrou a perna, foi uma situação assim realmente extraordinária, né? Mas a gente entende que a gente precisa se aperfeiçoar nisso, porque tem muita gente precisando. E eu falei para ela assim, eu não tenho muito contato com esse pessoal, porque eu não sei falar Libras, então naturalmente eu não vou ter eles na minha rede de contatos, né? Mas se a gente tiver a oportunidade de um dia conversar com eles e levar o plano de salvação, vamos fazer. Vamos fazer visita, vamos lá, precisamos começar. Alguém precisa começar, né? E uma vez eu fui visitar a igreja de Goiânia, Hollins de Goiânia, e fiquei impressionado, porque a igreja é no plano, não tem nenhuma rampa, nada, né? Nem escada, nada. No mesmo nível da rua, praticamente, né? Igreja plana, fácil acesso, né? E aí, durante o culto, eu descobri o porquê. Né? Tinha 3 cadeirantes, tinha pessoa com muletas, né? E eu fiquei olhando assim, uau, que legal, glória a Deus, porque tem igrejas que estão abertas a isso, né? Amém, amém, Leandro. Obrigado por compartilhar isso daí. Mais alguém gostaria de compartilhar que chamou a atenção no capítulo 12? Para mim, foram 2 coisas, né? Uma é a dúvida, na verdade. No 11, né, foi o que chamou a atenção para mim, que fala, né, que nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza, né? E mais tarde, porém, produz frutos de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Acho que é realmente essa questão, né? Às vezes a gente não sabe que está sendo disciplinado, né, na hora, né? A gente só vai enxergar depois, e aí por isso muito importante, né, a questão da fé e da gente perseverar, né, e manter a fé em Deus, naquilo que a gente não enxerga, né? E aí a dúvida é do versículo 6, que fala, né, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho.
Aí eu queria entender, assim, qual que é a diferença, né, da disciplina e do castigo, e por que que ele fala, né, separado, assim, né, que ele disciplina quem ama e ele castiga quem ele aceita como filho. Uhum, uhum. Bom, o que nós entendemos por disciplina é o cantinho do pensamento, né? Disciplina é ali aquele momento em que você fica pensando sobre aquele assunto, né? Então, alguém te chama a atenção e te disciplina, né? E aí a disciplina pode ser por meio de uma conversa, pode ser por meio de um caminho a ser percorrido, né? Você, por exemplo, fala assim, ó, vou te disciplinar, então você vai ter que ficar sem videogame por um mês, né? Vai ter que ficar sem celular por um mês. Então, você vai direcionando essa disciplina para um certo tipo de comportamento. Já o castigo tem a ver com uma disciplina mais severa, né? Algo que realmente envolve aí perdas, né? Então, castigo tem a ver com, de repente, o fato de apanhar mesmo, né? Então, de repente, a pessoa está apanhando, né? E se ela entender que esse apanhar vem de Deus, ela vai entender que é um fruto que está sendo produzido na vida dela, né? Porque Deus está pegando com a mão dele e direcionando para o caminho certo. Às vezes é uma coisa leve, que uma simples disciplina resolve. A disciplina tem a ver, então, com a questão do comportamento. Já o castigo tem a ver com correção, né? Com aquela coisa mais dura, mais rígida, de repente chegar ao ponto da vara, né? Já levou varada? Só chinelada, palmada. Faz sentido mesmo. Pastor, não sei se a minha interpretação tá certa, mas como professor, né, que tem uma cadeira e uma disciplina, a palavra disciplina para mim tem mais a ver com lições para até evitar questões conflituosas no futuro, ou evitar o erro, no caso, né? E o castigo não, você errou, agora você vai sofrer as consequências, né, assim, ou vou te ajudar a entender melhor as consequências do que você fez de erro. A disciplina me parece mais preventiva, assim, mais, olha, a gente está passando por um momento de crise agora financeira, mas o que Deus está querendo nos ensinar com isso? Então, não necessariamente é que na igreja a gente usa a palavra disciplina para isso, né? Para afastar do grupo de louvor por um momento, para refletir, enfim, mas me vem a ideia de que disciplina tem um lado assim, o que Deus está querendo nos dizer com isso agora? O que a gente pode aprender dessa situação? Um pouco mais até preventivo do que de consequência de um erro, não sei. Pelo menos, não sei, isso que eu penso. Boa, uma boa... Só complementando, tem um livro chamado Celebrando a Disciplina, do Richard Foster, é mais ou menos nesse sentido, é de treinamento, né? É algo que você faz para realmente criar bons hábitos, mais ou menos assim, né? Então, essa é o sentido da disciplina. Só mais uma coisa, pastor, assim, a impressão que dá nesse capítulo também é uma visão geral de um Deus que às vezes as pessoas não gostam de aceitar. É um Deus zeloso, né? É santo e não tolera a maldade ou as coisas ruins. Por isso que ele frisa talvez esse fogo consumidor. Então é uma imagem que às vezes as pessoas não querem, talvez não é muito fácil de todo mundo quer um Deus amoroso que passa a mão na cabeça e não quer um Deus que corrige, que trata, que é santo, né? E tem que ter essa separação do mundo, né? Para que realmente que seja compatível com ele, né? Então acho que isso dá uma visão assim bem importante, acho que daquilo que Deus realmente é, né? E não daquilo que a gente às vezes quer que seja, né? Muito bom. Se ele é fogo consumidor, o fogo tem a função de purificar, né? A ideia é que Deus ele vai purificando as impurezas por meio
da disciplina e do castigo, né? Então, o tema geral desse capítulo é sempre a disciplina mesmo, né? Disciplina e castigo. Amém. Obrigado por compartilharem, que deu um entendimento muito maior aqui do texto, né? Ô, Carol, você falou que tinha duas coisas, né? Você colocou uma. Não, eram as duas. Uma dúvida era do disciplina e o castigo, e o outro era do que a gente não enxerga enquanto a disciplina só vê depois, né? Legal, legal. Maravilha. Bom, uma coisa que a gente precisa entender também é que existe uma diferença entre tentação, que tem a ver com a nossa inclinação, né, ao pecado. Existe uma diferença entre provação, que seria um teste da fé, né? O professor Leandro, ele pode aplicar uma prova. Então, mas a esperança da prova aplicada por ele é que os alunos sejam aprovados, né? Então, a prova, ela não tem o sentido de castigar, né? Ah, porque está todo mundo bagunçando, agora vocês vão fazer uma prova. Depende do professor, né? No primário era assim, né? Mas o professor Leandro é um professor cheio de Deus, né? Então ele aplica a prova. A esperança do professor, ao aplicar a prova, é sempre que o aluno seja aprovado. Então, assim, quando Deus permite que a gente seja provado, ele espera que a gente seja aprovado. Então, as provações são testes da nossa fé, né? E a disciplina tem a ver, então, com o redirecionamento do caminho, né? Então, vai apresentando esse novo caminho para se caminhar, e é um redirecionamento, tá? Agora, a gente precisa entender também que existem consequências também de alguns erros nossos, né? Então, a gente coloca tudo isso debaixo do guarda-chuva de Deus, né? Falando assim, tudo que acontece vem de Deus. Nem tudo, tem coisas que são consequências da nossa decisão. Por exemplo, a gente comeu demais, aí passou mal, né? E aí passou mal de tanto comer. Isso é consequência do nosso ato. Foi Deus que permitiu, né? Ou Deus que promoveu essa prova ou essa tentação na sua vida, né? É algo que você mesmo fez, e isso tem a ver com as consequências dos seus atos. Agora, aquilo que o Kleber falou, né? Quando a gente está encharcado de Deus, a gente pode entender que Deus também está promovendo essa situação. Então, a gente pode entender que Deus está falando, ó, toma cuidado aí com a sua alimentação, porque se você continuar comendo assim, não só vai ficar gordo, como vai morrer, né? Então, Deus dá alguns alertas, e isso é a disciplina. Mas isso a gente só entende quando a gente está realmente muito encharcado de Deus, né? Muito cheio de Deus. Chama a atenção dos irmãos também para essas lágrimas de Esaú, né? Esaú se arrepende depois de ter vendido o seu direito de primogenitura, né? E ele busca a bênção com lágrimas, mas era tarde demais. Não sei quantos já passaram por essa situação, né? De ter as lágrimas de Esaú, né? Aquilo que a gente faz, a gente tenta corrigir depois, se arrepende depois, mas é tarde demais. Então a gente precisa estar atento para que isso não aconteça, né? Mais uma coisa que eu chamo a atenção dos irmãos, né? Resumindo todo esse capítulo, né? Para a gente parar de olhar para as dificuldades, né, para os problemas em si, e olhar para os benefícios ou as bênçãos que advêm dessas dificuldades, né? E dessas tribulações, dessas tentações, provações, dessa disciplina toda, né?
Então, em vez de ficar focado naquilo, no problema ali, né, foca na bênção que pode ser quando você entende que esse problema ou essa provação é algo que Deus está permitindo para que você cresça. Eu li um comentarista, né, falando assim, tudo vai passar, né, todo esse problema, toda essa prova que eu e você poderemos estar passando, né, a gente precisa ter esse entendimento de que tudo vai passar. E quando passar, ao olharmos para trás, a gente vai sorrir, vai se alegrar com aquilo que nós passamos, né? Amém, irmãos? Mais alguma dúvida, algum comentário sobre o capítulo 12? Vamos então para o capítulo 13. No capítulo 13 são as exortações finais, é o encerramento do livro de Hebreus. Vamos já encerrar aqui. Vou pedir a licença para vocês para talvez avançar um pouquinho no nosso horário. A gente termina 12h15, mas talvez precise ir até 12h20, mais ou menos. Vamos ver aqui o que diz o capítulo 13. Seja constante o amor fraternal, não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando aqui sem o saber, alguns acolheram anjos. Lembre-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança, o Senhor é meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Lembre-se dos seus líderes, que lhes falaram a palavra de Deus. Observem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que os comem. Nós temos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. O sumo sacerdote leva sangue de animais até o lugar santíssimo, como oferta pelo pecado, mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Portanto, saiamos até ele fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou, pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Orem por nós, estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Particularmente recomendo-lhes que orem para que eu lhes seja restituído em breve. O Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo o bem para fazerem a vontade dele, e opere em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Irmãos, peço-lhes que suportem a minha palavra de exortação. Na verdade, o que eu lhes escrevi é pouco. Quero que saibam que o nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se ele chegar logo, irei vê-los com ele. Saúdem a todos os seus líderes e a todos os santos. Os da Itália lhes enviam saudações. A graça seja com todos vocês. Gente, o autor de Hebreus chama a atenção dos caras e ainda diz que isso é pouco, né? Então, imagina o que tem aí pela frente. O que chamou a atenção de vocês nesse capítulo 13? Eu acho que ele é muito prático, né? No sentido de acolher,
lembrar dos que estão aprisionados, ser fiel no casamento. Então, tem aqui orientações muito práticas do que é viver em Jesus, né? Então, acho que isso é importantíssimo para a gente, né? Porque a gente falou de fé ali atrás e como pôr na prática, né? Já colocou os exemplos dos heróis da fé, e aqui, para mim, está muito claro, né, que como tangibilizar certas atitudes de fé, né? De quem vive em fé. E uma coisa que me chamou a atenção é a questão de que Jesus sofreu fora das portas da cidade. E aí o convite é o mesmo, que a gente saia do acampamento, ou da nossa igreja, onde é tudo santo, entre aspas, né? Então, se é pra gente mostrar amor, sim, claro que dentro da igreja, mas principalmente fora, né? Então, acho que é isso, né, que é o sacrifício de fazer o bem e repartir com os outros, mas não só com os da igreja, com os de fora também, né? Acho que é um pouco disso que me pegou. Legal, muito bom. Mais alguém? Para mim, acho que me saltou aqui mais o versículo 7, né, que fala assim: lembre-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé, né? Como é importante também a gente não viver só correto, né, só pra gente, mas também que os outros também estão, né, olhando para nossa vida, né, como uma referência também. Amém. Obrigado, Carol. Acho que essa questão de obedecer e aos líderes se submeter à autoridade deles, eu acho que é algo extremamente importante, né? Ele frisa ainda essa responsabilidade, que eles vão prestar contas, né, daquilo que eles estão cuidando, na verdade. E aí ele coloca: obedeçam-lhe para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. Acho que esse talvez seja bem prático, né? Não ser chato, né? Às vezes é um mundo que talvez seja... Acho que quanto mais tempo a gente caminha junto, né, a gente acaba tendo esquece disso e acaba perdendo essa alegria de estar junto. E aí começa a se pegar com tantas picuinhas e começa a ficar pesado, né? A gente vê tantos líderes sucumbindo por conta disso. Eu acho que isso talvez seja, talvez na prática hoje, um dos maiores desafios, né? Por que tem tantos líderes que estão sucumbindo, né? Porque talvez os seus liderados estão sendo um peso, né? Isso também acho que a gente vai prestar contas disso. É o contrário, né? Aí inverte talvez a cobrança por nossa parte, né? Da nossa parte. Obrigado, Clever. O Fernando quer falar alguma coisa? Eu estava pensando aqui a partir do 9, né? Falando para não se deixar levar por ensinos estranhos. É interessante que fala que para o nosso coração ser fortalecido pela graça e não por alimentos cerimoniais. Então, acho que são coisas que às vezes se colocam, né, talvez dentro da igreja, como coisas a mais, e assim, a graça basta, né, para nos fortalecer. Às vezes colocam coisas que não são necessárias, né? E aqui eu vejo muito essa questão, ele fala muito das cerimônias, né? Fala do sumo sacerdote e tal, mas que Jesus mesmo, ele foi levado para fora, né, da cidade. E às vezes eu acho que, não sei se dentro da igreja a gente cria coisas a mais e a gente precisa ser levado fora disso, né, para ter o coração fortalecido pela graça mesmo, né? Sair um pouco assim daquilo que engessa a igreja, né? Daquilo que a gente mesmo cria e que não vem da graça de Deus, né? Que mais?
Acho que é isso. Amém. Amém. Obrigado, Fernando. Acho que o Leandro falta compartilhar, né? Não, pastor, falei da questão de fora, né, de sair da igreja também, e também tá. dessa questão de ser prático, né, tem ali no começo do versículo, do capítulo, coisas muito práticas de quem vive na fé em Jesus, né? Legal. Obrigado. Bom, então, algumas coisas que me chamaram a atenção aqui, né? E para esclarecer também que lembre-se dos que estão na prisão, não daqueles que estão na prisão por motivo justo, né? Porque cometeram algum crime, mas aqueles que foram aprisionados por causa de Cristo, né? Então, lembre-se de orar por eles e ter empatia, né? Maltratados, eles estão sendo maltratados e tal, né? Então, como se a gente estivesse no lugar deles também. Acredito que essa questão tem a ver com aqueles que estavam sendo martirizados, né? Era uma época em que muitos estavam sendo martirizados, então esse texto faz referência a estes. Logo depois vai falar sobre a questão do casamento. E o mundo greco-romano, com aquela cultura helenista, aberta, né, todo mundo... a gente pensa que os tempos de hoje é que tá todo mundo com a mente aberta, né? Mas o mundo greco-romano já tinha esse pensamento muito aberto, avançado nesse sentido, e era um mundo muito imoral, em que o adultério era muito comum. Tanto a gente vê isso quando a gente olha lá para a narrativa da mulher que foi pega em adultério, né? E Jesus começa a escrever ali os pecados daqueles que estavam ao redor ali, julgando aquela mulher, querendo apedrejá-la, né? E não sobra um, né? Jesus fala, quem não pecou, que atire a primeira pedra. Então, as pessoas saíram vazadas dali porque sabiam que todos ali tinham pecado e muitos, muito provavelmente, tivessem adulterado com aquela mulher. Então, olha só a hipocrisia tamanha da humanidade, né? Querendo condenar apenas um lado, sendo que eles seriam isentos do pecado. Então, existiam muitos imorais, adúlteros, e o autor de Hebreus está falando assim, gente, vocês precisam se livrar disso daí, porque Deus odeia esse tipo de coisa e ele vai julgar esse tipo de gente, tá? Depois ele fala da questão do amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro a gente precisa se libertar disso, né? Do amor ao dinheiro, mas ter um contentamento. E o segredo do contentamento é olhar para aquilo que você tem e não para aquilo que você não tem. Né? Então, você olhar para aquilo que tem, ser grato por aquilo que você tem hoje, né? O amor ao dinheiro tem a questão da ilusão do poder, né? De você poder fazer tudo que você quer fazer por causa do dinheiro, e tem a questão da admiração pelos bens. Tem muita gente que desenvolve essa admiração exacerbada em relação aos bens do outro. Depois fala da questão dos líderes, né? E aí vem uma aula de liderança aqui, uma aula muito boa de liderança. A Carol já nos chamou a atenção para o versículo 7, imitar a fé daqueles que vieram antes, e eu gosto muito desse texto porque a nossa denominação, Holiness, tiveram muitos exemplos de fé aí, né? Teve muitos exemplos de fé, de homens e mulheres de Deus que fizeram coisas assim, né, meio aparentemente malucas, né? Mas que renderam muitos frutos. E hoje a gente estamos onde estamos por causa dessas ações que foram realizadas no passado, né? Acredito que se a gente tiver a ousadia de imitar a fé desses que fizeram coisas extraordinárias aí, a gente vai também experimentar bons frutos, né, dentro daquilo que a gente está semeando, né?
Bom, essa questão de sair para fora do acampamento, né? Eu chamo a atenção dos irmãos que é uma ação que expressa intencionalidade, é uma decisão e é um esforço, né? Então é algo consciente que a gente precisa fazer. Então o processo de santificação, que antes era feito por meio do sangue, né? A redenção que acontecia apenas no ato de sacrificar um animal, que é executada em Cristo, fora da cidade, agora exige que a gente vá na direção né? Então, que a gente tenha um esforço consciente para que a gente alcance a salvação. Então, para que a gente busque também, né, essa cidade permanente, né, aquela que há de vir, né, não aqui na Terra, pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Então, essa cidade permanente que nós buscamos é realmente na eternidade, mas é algo que a gente precisa exercer com a nossa fé, com o nosso esforço próprio. Achei interessante também essa questão de obedecer aos líderes, e eu tenho compartilhado com algumas pessoas que a gente não perde nada em se submeter aos nossos líderes. Mas o líder quer que a gente faça alguma coisa errada. Então você vai alertar o seu líder, né? Falar assim, olha, isso daqui que a gente está fazendo é errado, né? Você vai ser julgado por isso, né? E aí o líder vai falar, não, mas é isso que eu quero que seja feito. Então ele vai ser responsável por isso. Então o líder ele precisa entender que ele vai prestar contas daquilo que ele está fazendo. Claro que a gente precisa ter os nossos valores da palavra de Deus que são inegociáveis, né? Então tem coisa que a gente vai ter que falar assim, pô, cara, eu não posso mais caminhar contigo porque você está fazendo eu desviar dos meus valores, dos caminhos do Senhor. Mas também a gente precisa ter esse entendimento de que o líder ele vai prestar contas. E a gente precisa dar alegria para o nosso líder, né? Então, não só no contexto da igreja, a gente leva muito para o contexto da igreja, mas a gente esquece que a gente tem mentores, a gente tem líderes em outros ambientes também, né? Não só dentro da igreja. Agora, dentro da igreja seria muito legal se nós, como ovelhas, né, nós pudéssemos dar bastante alegria para o nosso pastor. Isso ia fazer com que o trabalho fosse bem mais leve e fosse mais tranquilo. E aqui nós temos também as saudações finais da carta, alguns indícios do escritor, né? Então, todo começo de carta e final de carta, a gente consegue ter algumas pistas de quem escreveu. Então, nós vemos que essa carta foi escrita de alguém que estava na Itália, né? Porque os da Itália te saúdam, né? Mandam saudações. Então, alguém que escreveu essa carta, há aquela teoria de que foi o apóstolo Paulo, enquanto ele estava preso em Roma. Tem algumas evidências internas em relação à linguagem que podem nos informar que não foi ele, né? Por causa do estilo de escrita, que pode ser comparado com outras cartas. Mas a gente sabe que outros da equipe missionária também foram presos, também foram martirizados, então pode ser alguém que caminhou muito próximo de Paulo e por isso essa linguagem bem parecida, mas pode ser que não tenha sido o apóstolo Paulo. E também fala de Timóteo, ou seja, ele tem bastante familiaridade com o Timóteo e com tudo que estava acontecendo na igreja na época. Então, isso facilita também a canonização dessa carta. Afinal, era alguém que tinha bastante vínculo com os apóstolos e com a liderança da igreja naquela época. Amém, meus irmãos? Tem alguma dúvida ainda sobre Hebreus? Nenhuma ou todas?